O que vem à sua mente sobre a vida nas prisões femininas? Você já soube que existem prisões femininas no mundo tão duras quanto as de homens? A tortura, o abuso, a violência e a agressão não são exceções nessas prisões femininas. Hoje, vamos explorar as piores prisões femininas do mundo e explicar precisamente o que as torna o último lugar onde qualquer mulher deseja viver. Prisão Julia Tutwiler. A prisão de Julia Tutwiler, também conhecida como o Anjo das Prisões, está localizada no sul do Alabama. Foi concluída em dezembro de 1942 para substituir a primeira prisão estadual conhecida como Penitenciária Estadual de Yuma. A prisão de Julia Tutwiler foi construída para separar criminosos endurecidos de infratores menores. No entanto, acabou se tornando um inferno na terra para os detentos, sendo um local de abuso repetido nos últimos 18 anos. Pesquisas constataram que as condições dentro da prisão são inconstitucionais e desumanas. O abuso físico e sexual é generalizado, com um terço da equipe correcional participando dessas condutas inadequadas, conforme relatos. Segundo os relatos, os detentos trocam sexo por drogas e outras necessidades básicas, como papel higiênico. As mulheres aqui enfrentam abuso e discriminação com base em raça e orientação sexual. O direito à privacidade para as detentas permanece um sonho não realizado, pois tomam banho e usam banheiros enquanto os guardas observam. As detentas têm acesso inadequado às instalações de cuidados de saúde, incluindo atendimento médico e tratamento de saúde, levantando preocupações sobre seu bem-estar e segurança. Apesar de ser construída para acomodar apenas 400 pessoas, relatórios mostram que a prisão está superlotada em dobro, levando alguns detentos a passarem suas noites no chão. A transparência tem sido limitada nas instalações correcionais, pois as mulheres são enviadas para a solitária como punição por relatar má conduta sexual e outras injustiças sociais. Um psicólogo clínico, Larry F. Wood, contratado na instalação em 2012, afirmou em entrevista ao New York Times que desistiu de seu trabalho após testemunhar as condições horríveis no centro correcional. Brenda B. Smith, professora de Direito na American University e membro da Comissão Nacional de Eliminação do Estupro em Prisões, disse em entrevista à Associated Press que os desafios enfrentados pelas mulheres na prisão de Julia Tutwiler eram extremos em comparação com o que ela havia testemunhado em outras prisões femininas. Prisão de Pollsmoor, cidade do Cabo, África do Sul, conhecida oficialmente como Prisão de Segurança Máxima de Pollsmoor. Pollsmoor Prison é uma das prisões mais assustadoras e desafiadoras do mundo. Ela abriga detentos do sexo masculino e feminino na cidade do Cabo, África do Sul. A prisão é conhecida por hospedar o primeiro presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Como é a vida para mulheres atrás das grades? Pollsmoor é conhecida por superlotação, com 300% acima de sua capacidade, segundo Grace Bear, uma mulher de meia-idade libertada da prisão após ser condenada por fraude. 70 prisioneiros são comprimidos em uma cela projetada para 30 pessoas e os detentos dormem no chão com água inadequada para descarga nos banheiros. As celas e os chuveiros são sujos e traumatizam as mulheres. A superlotação na cela tem proporcionado um terreno fértil para a propagação de doenças infecciosas, como tuberculose. Mulheres que tiveram bebês antes da prisão são separadas de seus filhos, alguns com menos de 3 meses de idade, em situações precárias sem ninguém para cuidar deles, de acordo com Ellie, que trabalha na seção feminina. Atenção limitada à saúde é dada às detentas, pois a instalação tem apenas um psicólogo, um dentista e um médico para toda a prisão. As detentas brigam por tabaco, comida e produtos de higiene, e os guardas punem aqueles que se envolvem nessas brigas, batendo nas pontas de seus dedos com vassouras. Alguns detentos violentos espancam e assaltam sexualmente outros quando colocados na mesma cela. Para sobreviver na prisão de Pollsmoor, os detentos encontram mães de prisão, que são guardas mulheres que fornecem medicamentos, comida e qualquer coisa que você precise em troca de depósitos em suas contas do ShopRite. Um grupo chamado Senhoras da Cozinha é composto por detentas encarregadas de administrar a cozinha da prisão e fazer o que quiserem. Elas controlam tanto a comida quanto o tabaco, usando-os para comprar o que quiserem de outros prisioneiros. Prisão HM Holloway, Londres, Reino Unido, foi a maior prisão feminina na Europa Ocidental até encerrar as atividades em 2016. Localizada em Holloway, Londres,
Inglaterra, a prisão HM era administrada pelo Serviço Penitenciário de Sua Majestade. Foi estabelecida em 1852 como um centro de reabilitação para infratores do sexo masculino e feminino em Holloway, devido ao aumento do número de prisioneiras e ao fechamento da prisão de Newgate. Foi criada para encarcerar mulheres e jovens infratores, a fim de atender à crescente demanda por espaço. Abrigava cerca de 500 detentas em janeiro de 2008. As detentas em HM Holloway eram admitidas em diferentes programas educacionais enquanto cumpriam suas penas, como pintura, jardinagem e o Serviço Britânico de Limpeza Industrial BX. Além disso, a Prison Advice and Care Trust organizava visitas familiares e amigáveis às detentas. Uma prisioneira conhecida como Dana Mitford, sob a regulação de defesa 18B durante a Segunda Guerra Mundial, foi autorizada a viver com seu marido, Sir Oswald Mosley, nas casas da prisão até sua libertação em 1943. Mas será que a vida era tão positiva para as prisioneiras em HM Holloway? Vamos ver. Várias alegações foram feitas de que a equipe e os gerentes da prisão sexualmente agrediam, abusavam, intimidavam as detentas. De acordo com uma investigação realizada em março de 2002, os gerentes de HM Holloway foram transferidos para outras prisões, pois essas alegações eram válidas, conforme relatório de inspeção de junho de 2003. As condições sanitárias da instalação foram criticadas, pois a equipe da prisão não era treinada e a segurança lamentável das detentas. Havia mais de 35 casos de automutilação relatados semanalmente na instalação, bem como altos níveis de saúde mental precária das detentas. Prisioneiras foram executadas em HM Holloway por enforcamento, com 5 execuções judiciais realizadas entre 1913 e 1955. Seus corpos foram enterrados em sepulturas sem identificação nos terrenos da prisão. O fechamento da prisão ocorreu após a morte de Sarah Reed, que se estrangulou em 11 de janeiro de 2016, após sofrer problemas mentais enquanto estava presa. Prisão feminina, Bend Up, West Swan, Austrália. Localizada no subúrbio rural nordeste de Perth, West Swan, Austrália Ocidental, a prisão feminina Bend Up é uma das 2 prisões para mulheres condenadas ou em prisão preventiva na área metropolitana de Perth. Foi oficialmente inaugurada em janeiro de 1970. A outra prisão, a prisão feminina Melaleuca, foi iniciada em 2016. A prisão feminina Bend Up abriga prisioneiras condenadas e aquelas em prisão preventiva. Inicialmente conhecida como Centro de Treinamento Bend Up, foi estabelecida como um centro de reabilitação para mulheres e inaugurada em 1969. Inicialmente podia abrigar apenas 68 prisioneiras. Embora seja administrada como uma prisão de segurança máxima, apenas 10% das prisioneiras são classificadas como segurança máxima. A inspeção da prisão é realizada pelo Escritório Estadual do Inspetor de Serviços de Custódia a cada 3 anos. Assim como na prisão de Peamore, o superlotamento é um desafio contínuo na prisão feminina Bend Up, apesar das diferentes reformas que foram realizadas para amenizá-lo. Após um debate no Parlamento Estadual em 1998 sobre as condições de Bend Up, quando foi revelado que prisioneiras estavam dormindo em colchões no chão, novas unidades foram adicionadas em 2003, aumentando a capacidade das celas para acomodar até 180 detentas. Devido ao aumento no número de detentas, beliches foram instalados em várias unidades. Com base em fotos recentes das celas da prisão, as camas estão empilhadas tão próximas ao teto que a luz do teto fica a 10 centímetros do topo da cama, impedindo que as detentas se sentem na cama. Antes da introdução das beliches, as detentas nas unidades 1 e 2 dormiam no chão com a cabeça ao lado do vaso sanitário. As prisioneiras são obrigadas a sentar-se no chão, pois as celas não possuem cadeira ou mesa. A escassez de instalações de banho, acesso ao telefone e serviços de enfermagem tem sido evidente devido ao aumento da população e espaço limitado na prisão. O estabelecimento da instalação de prisão preventiva e reintegração de Melaleuca, no entanto, ajudou a aliviar a pressão sobre Bend Up. Campo de concentração de Kaesong, Coreia do Norte. Você espera que a vida seja boa em uma prisão na Coreia do Norte, que abriga prisioneiros principalmente políticos?
O campo de concentração de Kaesong está localizado nos arredores da cidade de Kaesong, atrás de uma colina a leste do centro da cidade. Foi construído principalmente para punir pessoas por crimes menos graves e prisioneiros políticos que criticam o governo. O amplo complexo da prisão, cercado por um muro de 4 metros de altura com arame farpado no topo, abriga uma fábrica de calçados, uma fábrica de borracha, uma fábrica de couro e uma fábrica de roupas. Os prisioneiros são forçados a trabalhar nessas fábricas como escravos, em condições rigorosas, e precisam cumprir cotas de produção. Ao contrário de outras prisões onde os prisioneiros têm direitos, no campo de concentração de Kaesong, eles têm apenas o medo. Segundo o depoimento de Lee Sun-ok ao Comitê Judiciário do Senado dos Estados Unidos, os prisioneiros são tratados à mercê dos guardas. Eles são forçados a trabalhar 18 horas por dia nas fábricas do campo, às vezes passando as noites nelas para atingir as cotas de produção necessárias. Isso resulta em alguns deles ficando incapacitados devido a acidentes ou tortura nas fábricas. O superlotamento e a falta de amenidades básicas são evidentes no campo de concentração de Kaesong, onde até 90 prisioneiros são forçados a dormir em um quarto de 30 metros quadrados. 300 podem compartilhar um único banheiro, e os prisioneiros podem passar vários meses sem tomar banho. Lee Sun-ok relatou que era comum os prisioneiros se alimentarem de ratos crus devido à fome, já que apenas 100 gramas de milho quebrado e sopa de sal são servidos 3 vezes ao dia. Mulheres grávidas são forçadas a interromper a gravidez. Lee Sun diz que testemunhou recém-nascidos sendo mortos logo após o parto. A tortura é compartilhada entre os detentos, com o campo tendo 78 celas de punição, onde os prisioneiros são trancados por vários dias, alguns morrendo imediatamente após sair das celas. Lee Sun-ok lamenta como ela passou por tortura com água até desmaiar. Os guardas realizam execuções de prisioneiros publicamente na frente dos outros detentos. Prisão de La Mesa, Tijuana, Baja Califórnia, México. A prisão de La Mesa está localizada perto da fronteira entre o México e os Estados Unidos, sendo um centro correcional em Tijuana, Baja Califórnia, México. A prisão de Mesa é conhecida principalmente por ter contínuas rebeliões, e as mulheres na prisão são conhecidas por enfrentarem algumas das condições mais desafiadoras. Um dos detentos notáveis é Chalino Sánchez, um famoso músico mexicano acusado de tráfico de pessoas, que passou vários anos na prisão. Ele afirma que sua jornada musical começou lá, compondo músicas para seus colegas de cela. Histórias relatam que uma freira católica conhecida como La Mama também passou mais de 30 anos na prisão de La Mesa, cuidando das detentas. Ela foi vista cozinhando e cuidando das prisioneiras em várias ocasiões. A prisão ganhou renome por seus sistemas operacionais diferentes de outras prisões vizinhas. Em 1970, os detentos solicitaram permissão para construir seus próprios apartamentos devido à superlotação nas celas. Além disso, os prisioneiros receberam apoio para iniciar pequenos negócios e estabelecer suas lojas. Os detentos podem circular livremente das 8 da manhã às 10 da noite ao redor da praça da cidade. O Centro de Reintegração opera sob o que é chamado de filosofia DW, que acredita que o castigo não é a melhor opção para ajudar os prisioneiros a se reintegrarem. Eles também devem ter alguma participação na tomada de decisões. Os detentos têm acesso a instalações educacionais, treinamento vocacional e programas recreativos. Vários tumultos ocorreram na prisão de La Mesa, resultando na morte de vários detentos. O tumulto mais famoso aconteceu em 13 de setembro de 2008, resultando na morte de 3 detentos. A causa do tumulto foi a morte de outro detento durante uma busca por armas e drogas na prisão. Poucos dias depois, em 18 de setembro, o segundo tumulto começou devido à negação de acesso à água potável como punição pelo primeiro tumulto, resultando na perda de cerca de 19 vidas.